sabe, pobre tem que ser empregado, né? Eles falam, não, eu vou ajudar papai, papai já está quebrado. Não. Mas como que eu trago isso para cá? Não chove, porque se chovesse, nós produzíamos. De 10 anos para cá, acabou a chuva aqui. Acabou. Esse ano até choveu mais ou menos, choveu mais cedo, choveu mais e choveu até mais tarde, mas teve um mês, um período de um mês dentro que atrapalhou tudo. Porque o pessoal plantou, atrasou um pouquinho, e aí plantou, eu perdi a minha planta. Se chovesse como chovia para trás, não, o pessoal da roça produzia, tinha ele que tem muita vontade, eu produzia muito, porque ia começar em outubro, planta o que quiser que vem, com chuva, sem chuva não vem. Porque nós não podemos regar, não tem condição. Né? Minha principal dificuldade foi financeira, né? Muita dificuldade para produzir, porque para produzir em Brasília precisa usar as coisas, adubo, bastante adubo na terra, que a terra é mais fraca. Precisa calcário, precisa iorim, precisa defensivos, que são naturais, que são os micro-organismos, tudo natural, que é também com certificado do IBD, tudo certificado. Então, esse é a nossa maior dificuldade, né? Mas estamos produzindo, né? E conseguindo produzir mesmo assim. No Brasil se faz de uma forma muito estanque, que é o rural e o urbano, né? Então não existe um projeto em que se visualize esse entorno e que se pense que esse entorno ele tem que ser munido de infraestrutura, ele tem que ser pensado, ele é interessante para todos, ou deveria ser para todos, que essa região fosse vista como uma região que faz parte do DF, né? E que as pessoas aqui deveriam ter acesso à internet também, deveriam ter acesso ao transporte público também, né? Então, se não fosse esse descaso total com a área rural, em que a gente pensa, eu vi uma definição do IBGE que fala que a definição, por incrível que pareça, a definição do Brasil de o que é rural é o que não é urbano. Ou seja, não existe definição. Aqui tem ônibus 3 vezes por dia. As pessoas aqui elas não podem estudar, não podem trabalhar em determinados locais, oportunidades, porque não tem como chegar. Tudo aqui na área rural que você quer, você tem que fazer por conta própria. É como se o poder público quase não existisse. A gente nunca teve ajuda governamental assim nesse aspecto de começo, nada. A gente começou tudo sozinho, andando com as próprias pernas. Pegando do pouquinho que a gente gerava e já colocava na terra de volta. Depois que eu recebi o certificado, aí sim a gente começou a entregar para o governo, que é onde a gente entrega uma cota de 6.500 para o governo. Mas antes de ter o certificado, de correr atrás para ter, de tirar do bolso para ter, a gente não recebia nada. Em 2015 eu comecei já o processo. Eu comecei de imediato. Tem a minha vizinha que é orgânica, ela falava, é muito bom produzir orgânico, dá muito trabalho, mas é muito bom. Só que eu já tinha essa mente mesmo que eu ia produzir orgânico. Aí a Emater começou a vir, comecei a ir para as reuniões de certificação. Toda semana a gente participava das reuniões. Aí depois um grupo chamado OPAC Cerrado, né? Aí esse grupo todo passou por procedimento, por visita, para analisar mesmo se realmente a gente estava fazendo
porque a gente queria ou se era só para botar a banca e depois deixar para lá, né? Aí o OPAC Cerrado começou, formou um grupo, depois a gente passou para o Sind Orgânico, que é onde a gente paga as taxas e eles que traz esse documento e vem fazer as visitas de pares, as visitas anual, para ver se está continuando com o mesmo sistema. Esse selo nos dá direito a entrar dentro dos mercados. Qualquer mercado que a gente quiser entrar com o selo do OPAC, a gente pode entrar. Se a gente tiver oportunidade de entrar no mercado orgânico, de entrar nesses mercados grandes, qualquer mercado que tiver um espaço de orgânico, a gente está habilitado e documentado para entrar. Muitos aqui entregam para o governo, algumas entidades como escola, creche, asilo, e tem algumas entregas do governo que é como o PA, que eu também participo. Agora eu vendo para o governo, vendo no programa Aquisição de Alimentos, PA, que é através da Emater. Eu tenho uma DAP, foi gerado uma DAP, e essa DAP me dá direito a todo ano me inscrever num programa que chama Aquisição de Alimentos. Aí eu me inscrevo todo ano e espero o período para ver se eles me aprovaram para entrega. E quando eles me aprovam que abre as cotas, eu vou lá e entrego. Aqui você agenda lá, tipo assim, eu tenho mandioca, aí eu agendo, lá tem uma quantidade que eles pedem, aí eu pego e entrego lá no Ceasa, num banco de alimentos. Aí lá eles fazem a distribuição. Dá para se sustentar na agricultura. O caso é que, tipo assim, o governo deveria... Bem, o governo já faz a parte dele que é ajudar, né? Mas deveria dar um incentivo maior para o agricultor. É muita burocracia, eles pedem coisas que a gente não tem condição. Você só vendo boca a boca para quem conhece e para quem confia na qualidade. Porque assim, não importa se eu tiro 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, né? Mas eu faço o mesmo processo que eu faria se fosse para o consumo só meu. Assim, quem não planta, não cuida, não sabe como é, não entende como é. O maior desafio para nós é a colocação dos alimentos, dos produtos orgânicos. Porque eu me associei à cooperativa até mesmo para poder vender, mas a cooperativa compra tão pouco que não sabe, né, o que eu produzo. Se eu vou plantar, vou colher, vou coisa, que hora que eu ainda vou sábado, domingo na feira, né? Então é o dia que a gente vai lá. Mas se eu tivesse que sair todo dia para vender, eu não cuidava a horta. Então se você não cuida aqui, você não produz. Então tem que ter... Complicado. Acho que a comercialização, né? Aqui, para nós aqui, por exemplo, é um pouco meio distante às vezes e o transporte também, né? Que hoje fica meio caro para ficar levando. Quando a gente junta tudo isso e essa beleza toda que a gente tem na APA da Cafuringa, a quantidade de água que a gente tem, todas essas possibilidades, essa riqueza, quantidade de alimentos, a gente está perdendo muito com recursos disponíveis. E no caso do seu Paulinho, por exemplo, ele tem uma aposentadoria por idade. Como ele colocou, ele ganha do governo um salário mínimo porque ele é velho, não porque ele é um produtor rural, não porque ele sabe produzir um queijo extraordinário. Um queijo ganharia prêmio. Se as pessoas conhecessem, ganharia prêmio. O valor que ele vende o queijo e que a gente depois ainda consegue levar para os associados é 100% mais barato do que um queijo proporcional de Minas Gerais, da mesma categoria. Ou seja, é muito barato e ainda de muita qualidade. Mas ele não tem o reconhecimento do Estado em políticas públicas pelo que ele sabe fazer. Só aquela mínima aposentadoria. E olha ainda se os futuros ainda terão, no mínimo, esse reconhecimento, pelo andar da carruagem e as discussões que são feitas em relação à aposentadoria rural. Né? Vocês estão tentando mudar isso. Da pessoa rural, se ela não contribuiu, ela não tê-lo. São questões gravíssimas que a gente tem de não existência de políticas públicas no que se refere à produção de alimentos
E ao mesmo tempo o DF, ele importa 84% do alimento que ele consome. Então, um local que precisa de alimentos de todo o país e que paga muito caro por isso, porque ali está o preço do combustível, dos impostos, tudo isso, deixa de apoiar a produção em locais onde a produção de orgânicos não só produziria alimento, mas também produziria água. E o DF é um local que já teve recentemente uma crise gravíssima de água, e a APA da Cafuringa é fundamental para o Distrito Federal para que ele possa, com esse crescimento populacional que está acontecendo, ter água suficiente para si, para agora, 1 ano, 2 anos agora para frente. A gente levantando os números, a gente descobriu que a Fercal, que é onde está localizada as fábricas de cimento, aqui é o local por território de maior arrecadação de imposto do Distrito Federal. Então é aqui que sai o imposto de indústria do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, aqui é o local com o menor índice per capita de investimento público. Tem aqui, que é o pior, a outra é o sol nascente. Então, só para vocês terem noção. Então, se hoje a gente tivesse a média de investimento, não precisa ser a mais alta, a média de investimento na Fercal, a gente já teria condições de aumentar em quase 400% o orçamento disponibilizado para cá. Esse recurso, se ele fosse aplicado hoje na própria região, seja com projetos de turismo, educação ambiental, produção agroecológica, saneamento básico, fossas de evapotranspiração, captação de água por chuva, capacitação de produtores, seria uma revolução.